Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem importante, onde ele trata das medidas de tempo. E quando a gente fala em medida de tempo, eu estou envolvendo o quê? Horas, minutos, segundos, semanas, dias e assim seguindo, tá bom? Então reparem, a hora e o minuto. A hora e o minuto são unidades de medida de tempo marcadas pelo relógio. Por que eu estou falando para vocês, então, que esse relógio tem que ser o analógico? Porque no relógio digital nós conseguimos identificar horas, minutos e segundos, certo? Continuando aqui, então. Nós temos aqui dois elementos base em relação ao tempo, tá? Que no caso são a hora e o minuto. E geralmente a hora, a sua abreviação é dada pela letra H e o minuto tem a abreviação dada por min. M-I-N, tá? Min de minuto, perfeito? O dia se divide em 24 partes iguais, onde cada parte corresponde a uma hora. Automaticamente, então, nós sabemos que um dia ele possui sempre 24 horas. Além disso, a hora se divide em 60 partes iguais, onde cada parte corresponde a um minuto. Automaticamente, então, nós podemos dizer que a hora ela é dividida em 60 minutos, tá? Então, uma hora equivale a 60 minutos. E também nós temos o seguinte, que o minuto se divide em 60 partes iguais, onde cada parte corresponde a um segundo. Automaticamente, então, nós podemos afirmar que um minuto possui 60 segundos. Então, gente, é importante que vocês identifiquem e consigam fazer essa relação, pois ela será de suma importância para que você consiga compreender tudo que envolve medidas de tempo, tá? Então vamos aqui de novo. Um dia possui 24 horas. Uma hora possui 60 minutos. Um minuto possui 60 segundos, ok? Agora, outra coisa interessante quando você verifica é o seguinte: não existe o minuto 60. Como assim? Se você reparar bem no seu relógio, tem lá 55 minutos, 56, 57, 58, 59 e aí volta para o zero. Por quê? Porque o 60º minuto é onde a próxima hora se iniciará. Tá legal? E aí, além disso, nós temos aqui nesse quadro aqui do lado, eu coloquei para você, uma pequena relação de como se dará essa transformação entre hora, minuto e segundo, perfeito? Então reparem, de hora para minuto, se você quer transformar o maior para o menor, como assim maior e menor? É sabido, lógico também, que uma hora equivale, aliás, que uma hora é maior do que um minuto. Automaticamente, então, uma hora para minuto a gente multiplica sempre por 60. Isso quer dizer, então, o seguinte: se eu quero saber quantos minutos existem em uma hora, eu faço a multiplicação. 1 vezes 60 é igual a 60. Se eu quero saber quantos minutos existem em 2 horas, é só você resolver também essa multiplicação. Logo, então, 2 vezes 60 é igual a 120. Perfeito, pessoal? Então, uma hora possui 60 minutos, 2 horas possuem 120 minutos e assim você segue sempre nessa proporção. A mesma coisa também vale quando você faz a volta. Como assim a volta? Eu quero transformar um minuto em hora. É só você pegar a quantidade de minutos e dividir por 60. É lógico também que, dependendo do valor numérico, essa divisão ela pode ser uma divisão exata ou não. O que isso quer dizer? Deixa eu te mostrar aqui rapidamente. Suponhamos que eu tenha 50 minutos. Só que 50 ele não divide por 60. Automaticamente, então, é sabido que 50 minutos tem um tempo menor do que uma hora. A mesma coisa vale quando a gente passa um pouco. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui 80 minutos, certo? Então, vou colocar bem aqui 80 minutos.
Esses 80 minutos, a gente pode pegar esse 80 e decompô-lo em uma adição. Que adição? Sabemos que 80 é a mesma coisa do que resolver a adição entre 60 e 20. E aí, reparem que, como aqui trata de minutos, aqui também em relação a minutos. Então, esse 60 equivale a 1 hora. Então, automaticamente, o que a gente consegue definir daqui? Que 80 minutos é a mesma coisa do que 1 hora e 20 minutos, tá? Então, como eu lhes falei agora há pouco, dependendo do valor que você tenha de minutos, se a divisão não for exata, é lógico então que ele não vai fechar 1 hora exata, como acabei de lhes mostrar em relação ao 80, perfeito? Outra coisa importante, reparem, a mesma ideia trata de minutos para segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Logo então, se eu quiser descobrir a quantidade de segundos em 1 minuto, basta eu pegar essa quantidade de minutos e multiplicá-la por 60. A mesma coisa vale para a volta. Se você tem uma certa quantidade de segundos e você quer achar essa quantidade em minutos, você pegará essa quantidade em segundos e dividirá por 60. E aí, pessoal, essa divisão de segundos para chegar em minutos obedece à mesma ideia de repente, a transformação de minutos para horas. Pois, de repente, você não tem uma quantidade exata de segundos, de modo que, ao dividir por 60, você consiga achar uma quantidade exata em minutos. Tá legal? Outra coisa importante, nós conseguimos comparar, de repente, 1 hora com segundo? Conseguimos. Se aqui, de hora para minuto, eu multiplico por 60 e de minuto para segundo eu também multiplico por 60, então reparem, de hora para segundo, a gente vai pegar esse valor e multiplicá-lo por 3.600, pois 60 vezes 60 equivale a 3.600, tá? Então, essa multiplicação ou essa transformação de horas em segundos também será possível, beleza? Uma outra coisa importante aqui, gente, dentro desse assunto, é nós analisarmos a sua simbologia. Como assim? Uma situação de você escrever esse tempo é assim, né? Eu tenho, por exemplo, então, (2 horas e 35 minutos, tá bom? Uma outra situação, de repente, é de você escrever esse tempo utilizando os 2 pontos e no final dessa numeração coloca somente a letra H. Então aqui, ó, eu tenho identificado cada um deles. Nós temos aqui 2 horas e 35 minutos. A outra situação é você colocar aqui 2 e 35 horas. Então, quando a gente separa esse tempo com os 2 pontos, automaticamente o que a gente identifica aqui? Que o valor que ficará à esquerda dos 2 pontos equivale às horas e o valor que se localizará à direita desses 2 pontos significará a quantidade em minutos. Perfeito, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos os conceitos referentes às medidas de tempo, onde o tempo ele utiliza horas, minutos e segundos. E nós também podemos ter como tempo, de repente, trabalhando dias, semanas, meses, anos e assim sucessivamente, tá? Te mostrei aqui também como que a gente faz a transformação de hora para minutos e segundos